E aí, pessoas na paz? Hoje nós vamos falar do quadrinho Os Estranhos Hóspedes do Hotel Nicanor, com roteiro do Ota e arte do Flávio Colim. Esses dois nomes foram muito importantes na história do quadrinho nacional e esse trabalho em específico é, para mim, pessoalmente, uma das coisas mais interessantes que saiu nesse resgate que tem acontecido de material mais antigo do Brasil. Por quê? Hotel Nicanor é um material, um quadrinho que foi publicado como uma das várias histórias que apareceram no Espectro, uma das principais revistas de quadrinhos de terror que o Brasil já teve. Ele começou a ser publicado, como vocês podem ver aqui, no ano de 81. O que me deixa muito satisfeito ao ver essa obra é que quando eu conheci os quadrinhos do Flávio Colim, eu conheci por conta do material do Hotel Nicanor. Porque eu topei com uma revista muito peculiar há uns bons anos atrás, que era essa, o Hotel do Terror. Que era uma não era uma reimpressão e nem uma reedição, mas era uma nova versão do Hotel Nicanor, do quadrinho do Hotel Nicanor, que foi relançado ou reproduzido novamente pelo Ota e o Flávio Colim, acho que em 94. Mas o que torna este material da editora MM Art tão especial é que ele cataloga tudo que foi produzido da série. E infelizmente aquele quadrinho que eu li tinha apenas uma pequena fração disso. Ou seja, o Hotel Nicanor, a história conta principalmente dos dias em que o pobre Nicanor, dono do Hotel Nicanor, acaba meio que preso a um grupo de monstros devoradores de gente, que precisam do Hotel do Nicanor para fazer uma reunião, para decidir uma eleição sobre quem seria o próximo presidente do grupo dos monstros. Tudo muito organizado, um final de semana divertido, no Brasil, ali perto do Rio de Janeiro. Mas, bom, esses monstros comem pessoas. Então, nós temos aqui a primeira história, Os Estranhos Hóspedes do Hotel Nicanor. Que, curiosamente, embora tenha sido escrita pelo Ota, foi escrita com ele utilizando um pseudônimo, né? Então aqui nós temos uma história que acontece na sexta-feira, onde alguns criminosos chegam ao hotel para se hospedar, e aqui nós temos os primeiros dois monstros chegando, que são essas mulheres, Priscila e Agatha, que acabam se dando um tom do que vem a seguir, né? Porque logo chegam o resto dos monstros, né? E os rapazes acabam sendo comidos eventualmente, porque esse é o destino das pessoas. Eu achei bem interessante que não seja o Nicanor dentro desse quadrinho. Eu achei bem interessante que a Priscila, ela é a personagem monstro que entende a dor do Nicanor, porque ela também não gosta de ser monstro, né? E ela não faz o que o resto da sua família faz. Contudo, ela nessa primeira versão, ela me lembra muito a Mirza, não sei porquê, que é uma outra personagem brasileira. Mas nós temos essa primeira história, né, onde eventualmente os criminosos, bom, você pode imaginar o que aconteceu com eles. Depois nós temos a segunda história, De Volta ao Hotel Nicanor, que é a continuação direta dos eventos, onde agora existe a chegada das polícias, mas não faz muita diferença, os monstros realmente não têm que se preocupar com armas. Finalmente, vemos a terceira história, o Domingo Sangrento do Hotel Nicanor. Como vocês podem ver, elas foram publicadas todas no mesmo ano, em sequência, basicamente. E aqui nós temos um pouco mais dos eventos que acontecem, agora envolvendo até um pouquinho mais de artilharia, mas o resultado acaba sendo o mesmo.
E o pobre Nicanor acaba condenado a nunca ter paz. Aqui mais alguns detalhes sobre quem são esses monstros monstruosos. E a gente com uma continuação já em outra revista, o Almanaque do Terror, no ano seguinte, onde foi uma continuação planejada, né, do quadrinho, com o Nicanor naquela posição dele, com os monstros. Por sorte, ele sempre com a Priscila por perto, para não ficar completamente louco. E aqui a gente tem um pouquinho mais da visão do que os monstros, do universo dos monstros. E aqui, uma coisa bastante interessante, que é o quê? O ataque ao Hotel Nicanor. Uma das partes que eu acho mais peculiar nessa coletânea é exatamente que aqui a gente tem acesso a um roteiro que nunca foi realmente desenhado, que seria o final dessa saga dos monstros, né? E aqui entra o quadrinho que eu conhecia, que é essa versão. Essa versão, ela foi redesenhada, basicamente. Embora ela segue basicamente o mesmo roteiro dos 2 primeiros capítulos, ele foi, digamos assim, atualizado. Eu até achei meio engraçado que meio que o design das irmãs, né, da Agatha e da Priscila, foi um pouco invertido nessa versão. Achei peculiar isso. Mas aqui nós temos histórias com todo um estilo visual novo do Colin, já que a gente está falando de 2 trabalhos que têm mais de 10 anos de diferença. E aqui o Colin tá com seu estilo cartunesco bem estabelecido, sabe? É um estilo bem mais rápido, bem mais limpo, mas ainda funciona muito bem. Eu acho que só pelo fato de você ter acesso a esse material com essas diferenças, né, do trabalho do Colin já vale. Mas aí entra uma coisa muito interessante. Essa parte aqui nunca foram publicadas. Essa seria a continuação do quadrinho, que também é basicamente o mesmo roteiro que a gente viu lá atrás, só que desenhado para a próxima edição, que nunca saiu, né? Então, aqui a gente tem um material completamente inédito e realmente fantástico do Colin. Aqui mais alguns detalhes do que havia sido produzido e tal. Alguns sketches, um pouquinho sobre os personagens. Então, vamos resumir. O Flávio Colin é talvez um dos artistas que eu considero mais importantes no mercado brasileiro. Ele tem um estilo extremamente forte, extremamente único. E esse material aqui é um trabalho que ele fez com o Ota, que também acaba sendo um baú de memórias de um mercado, de uma época diferente do mercado brasileiro, onde a gente tinha um foco muito grande em quadrinhos de horror e sexo, digamos assim, né? Juntos. E muitos artistas fantásticos trabalharam nessa época, né? Só que existe um certo estigma sobre esses trabalhos. Só que eu acho que o Hotel Nicanor consegue dar uma volta nisso, porque ele tem uma comédia muito bem produzida também. Então, é um material que tem esse conteúdo pesado, de violência e tal, material sexual em alguns pontos, nada explícito, mas está lá. Só que a comédia torna ele único, entendeu? Esse trabalho da MM Art me deixou muito feliz, porque essa é uma edição muito bem produzida, muito bem feita, com um resgate de material muito importante, que alguns realmente nunca tinham visto a luz do dia, assim, digamos. E de 2 artistas, né? Porque a gente também tem que falar que o Ota foi um artista muito importante para o quadrinho brasileiro.
Dois artistas que merecem ser lembrados. E pra mim talvez esse seja o melhor trabalho que eles fizeram juntos. E talvez até o melhor trabalho que eles fizeram, pessoalmente. Ou seja, se você curte o quadrinho nacional, essa edição saiu esse ano pela MM Art. Você pode comprar no site dela. Vou deixar um link. E eu diria que vale a pena. Eu acho que é um dos quadrinhos nacionais mais importantes para você ter na sua coleção. É isso.